Onde está a dona Beatriz? Essa é a pergunta que a família da aposentada Beatriz Wink se faz diariamente desde a tarde do dia 21 de outubro de 2012. Ela foi vista pela última vez do lado de fora da Casa das Velas, no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Como é possível uma senhora de 77 anos desaparecer em um local público, lotado de pessoas ao redor? Em questão de minutos, a dona Beatriz desapareceu sem deixar rastros. E esse é um mistério que dura até hoje. A Catedral Basílica Santuário Nacional de Aparecida, conhecida popularmente como Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, é um templo religioso localizado lá na cidade de Aparecida, no interior da cidade de São Paulo. E foi lá nesse lugar sagrado de fé e oração que aconteceu um dos desaparecimentos mais intrigantes do Brasil. Beatriz Joana Wink é casada com Delmar Wink há mais de 60 anos e juntos eles tiveram 4 filhos. A família morava na cidade de Portão, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Beatriz, então com 77 anos, e Delmar, 82 anos, desfrutavam da aposentadoria fazendo viagens em ônibus de excursões para idosos, visitando vários lugares diferentes. Eles já estavam acostumados a viajar sozinhos. Então, no dia 21 de outubro de 2012, um domingo, Beatriz e Delmar embarcaram em um ônibus com mais 30 passageiros, que tinha como destino visitar várias cidades, como Aparecida, Poços de Caldas e Olambra. Toda essa viagem demoraria 7 dias para que eles voltassem para casa. Depois de uma longa viagem, percorrendo mais ou menos 1.300 quilômetros, eles desembarcaram na primeira parada, Aparecida, e lá eles se instalaram no Hotel Catedral. Importante dizer que em domingos, como já é de se esperar, o santuário está sempre lotado de pessoas da própria cidade, como também de excursões que vêm de todas as partes do Brasil e do mundo. O cenário da Basílica é de milhares de ônibus de excursões estacionados lado a lado. Depois do casal se acomodar no quarto, eles saíram com os amigos para o almoço. Após almoçar, eles decidiram que voltariam para o hotel para descansar. Mas o casal Beatriz e Delmar decidem fazer uma caminhada ali pelo pátio do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O casal era muito apegado. Juntos há 60 anos, eles gostavam de fazer tudo juntinhos. Nenhum deles gostava de andar sozinho. Após fazer uma caminhada ali por perto, antes de voltar para o hotel, eles decidiram entrar em uma loja de artigos religiosos para comprar algumas lembrancinhas. Eles escolheram juntos os artigos para comprar, e na hora de pagar, o seu Delmar observou que tinha uma fila para o caixa da loja. Então ele diz à dona Beatriz que ela poderia esperar por ele na porta, assim tomaria um ar. Seu Delmar lembra de ter visto a dona Beatriz parada na porta quando chegou a sua vez de pagar. E em alguns minutos, que foi o tempo dele se virar e pagar as compras e sair em direção à porta, ela já não estava mais lá. A primeira coisa que ele fez foi caminhar um pouco ali ao redor para tentar encontrá-la. Quando não a encontrou, ele avisou os seguranças responsáveis do local e foi feita uma busca ao redor para ver se ela não havia entrado em alguma loja, mas nada foi encontrado, nenhum sinal da dona Beatriz. Delmar então resolve voltar para o hotel, imaginando que talvez ela tivesse se sentido cansada e voltado para lá. Mas ao chegar no quarto, não havia nenhum sinal de que alguém tivesse entrado lá. As coisas estavam exatamente do mesmo jeito que eles haviam deixado antes de sair. Os amigos que acompanhavam na viagem também ajudaram nas buscas, mas o maior problema encontrado é que naquele domingo o local estava recebendo vários fiéis e estava muito lotado, com estimativa de aproximadamente 200.000 pessoas em todo o complexo, pois outubro é o mês das festas de Nossa Senhora Aparecida. Durante várias horas, eles passaram olhando por todo o local do santuário e não encontraram nenhuma pista. Cada canto do hotel foi checado 4 vezes e Delmar já estava com bolhas feridas nos pés, mas se recusava a parar de procurar pela esposa. No fim do dia, quando não havia sinal de onde Beatriz estava, Delmar ligou para os filhos e avisou sobre a situação de desaparecimento da mãe deles. João Wink, o filho mais velho do casal, pegou imediatamente um voo para Aparecida
e na manhã do dia seguinte eles prestaram um boletim de desaparecimento na delegacia de Aparecida. As buscas pela Dona Beatriz foram realizadas em toda a extensão da cidade de Aparecida, em locais abandonados, hospitais e até IMLs, mas nada foi encontrado. A família teve esperanças quando surgiu uma testemunha que teria visto uma senhora com as mesmas características da Beatriz, supostamente andando pelo santuário acompanhada de uma mulher. Mas nem a polícia nem a família conseguiu identificar quem seria essa mulher. A polícia até se envolveu no caso, mas, segundo a família, não teve tanto empenho assim nas buscas, já que as imagens das câmeras de segurança do santuário só foram solicitadas 15 dias depois. E aí veio a maior decepção e tristeza. Eles descobriram que as imagens haviam sido apagadas. Naquela época, as imagens não ficavam salvas. Eram gravadas novas imagens sobre as imagens antigas. Então as esperanças de conseguir encontrar alguma pista com as imagens do local foram perdidas. Sem nenhuma pista, surgiram então as teorias do que poderia ter acontecido com a Dona Beatriz. A primeira delas é que ela poderia ter se perdido, entrado em um ônibus de excursão de outra cidade e parado em outro lugar por engano. Ou ainda, que ela poderia ter tentado voltar para casa. Só que os ônibus foram checados e nenhum deles relatou que havia alguma idosa desconhecida como passageira. E também não foi encontrado nenhum sinal de que ela teria embarcado em um veículo para voltar para sua cidade natal. Outra teoria é que ela teria perdido a memória por algum motivo e acabou saindo andando pela cidade e se perdendo, sem saber a sua identidade e nem como voltar para casa. Mas essa teoria ela é um pouco desacreditada pela família, já que eles afirmam que ela não tinha nenhum problema de saúde. Ela não tem histórico de Alzheimer na família e nem problemas mentais graves que a fizessem perder a memória. Após o desaparecimento de Beatriz, vários familiares permaneceram na cidade de Aparecida e mais de 50 mil panfletos foram distribuídos em toda a região. Milhares de voluntários se prontificaram a ajudar nas buscas, o que ajudou a cobrir uma área muito maior, mas mesmo assim nenhuma pista foi encontrada, nenhuma testemunha foi localizada. Alguns meses depois, o caso misterioso do desaparecimento de Beatriz Uink chegou a ser tema no Fantástico da TV Globo. A família teve esperanças que alguém surgiria com alguma pista, mas infelizmente nenhuma denúncia foi feita, mesmo com a grande repercussão do caso. Delmar Uink passou a sofrer diariamente com a perda da esposa, dessa maneira repentina e sem explicação. E até hoje ele faz uso de medicação e se apoia na família para tentar superar a dor. Atualmente ele tem 90 anos e pergunta diariamente por Beatriz. E os filhos precisam explicar sobre a situação de que ela continua desaparecida. João contou em entrevista que chegou a ser aconselhado a deixar o caso para trás e seguir a vida normalmente, que esse era um caso perdido. Apesar de não ter pistas, a família ainda acredita que a Beatriz Wieck esteja viva em algum lugar. Se ainda estiver viva, a Beatriz tem 85 anos e por isso uma progressão de idade foi criada com a sua imagem para mostrar como seria sua aparência hoje em dia. A família continua fazendo buscas e acredita que ela possa estar em alguma casa de repouso, internada em algum hospital sem identificação ou vivendo com alguma família com um nome diferente. E a família dela ainda volta a Aparecida de tempos em tempos para realizar novas buscas e para tentar fazer com que o caso não seja esquecido. Afinal, eles ainda têm a esperança que o Sr. Delmar, de 90 anos, ainda saiba o que aconteceu com a sua esposa antes de falecer.